Amém? Agora, queridão, abra comigo. Evangelho de Mateus. Não perca o costume, se você está com a Bíblia aí, abra também. É muito bom nós não perdermos esse hábito de ler a palavra. Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8, nos diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular. Eu quero que os irmãos gravem bem essa palavra, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos caindo de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Somos gratos a Ti, Senhor, porque temos o privilégio de ouvir a Tua voz. Senhor, nesse momento aqui, não vamos ouvir a voz da mídia, que tem nos apavorado, Senhor amado, que tem trazido para as casas um pavor, como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse esperança, como se o vírus fosse maior que tudo. Nessa noite aqui, neste lugar, na ICPA, não ouviremos a voz, Deus, do jornalismo, não ouviremos a voz da sociedade, não ouviremos a voz das pessoas. Nessa noite, Senhor, ouviremos e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque quando Tu falas, o nosso coração estremece e ao mesmo tempo ele acalma. Quando Tu falas, ó Deus querido, aquele que não tem esperança, recebe esperança. Aquele que está perdido, encontra o caminho. Quando Tu falas, aquele que está triste, fica feliz, e o que está caído se põe de pé. Porque a Tua voz tem esse poder. Por isso, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, queridos. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o quanto Jesus gostava de culto. Quando nós meditamos na palavra, nós vemos que Jesus faz culto a todo tempo. Você vai ver Jesus fazendo culto na sinagoga. Você vai ver Jesus fazendo culto no templo. Você vai ver Jesus fazendo culto na praia. Você vai ver Jesus fazendo culto em cima do barco. Você vai ver Jesus fazendo culto na casa ou nas praças, em todo lugar. Jesus fazia culto. Porque o nosso Jesus adorava fazer culto. Ele não perdia uma oportunidade para ensinar. Ele não perdia uma oportunidade para falar das grandezas de Deus. Ele não perdia uma oportunidade para ensinar o povo aquilo que era do céu. Jesus amava culto, e eu tenho para mim que o culto é o lugar onde o Espírito Santo fala. Culto para mim é onde os céus e a terra se fundem, aonde acontece uma fusão espiritual e o sobrenatural invade e começa a tocar no natural. Eu comparo o culto à harpa de Davi. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Saul estava oprimido por um demônio, e diz a Bíblia que todas as vezes que Saul ficava oprimido, chamavam o garoto, o pequeno Davi, para tocar a harpa. E diz a Bíblia que quando Davi começava a tocar a harpa, aquele demônio que estava oprimindo Saul saía. E eu comparo o culto à harpa de Davi, porque quantas vezes, irmãos, nós entramos pelas portas da igreja, angustiados, abatidos, preocupados, ansiosos, não sabendo o que será de amanhã. Quantas pessoas entram pelas portas da igreja num culto, não sabendo o que fazer, ou oprimida por demônios. Mas quando entra no ambiente do culto, os céus se fundem com a terra.
O Espírito Santo começa a tocar a melodia do céu, tal qual Davi tocava a harpa. E quando o Espírito Santo começa a tocar a melodia do céu, o demônio começa a sair, a tristeza começa a sair, a angústia começa a sair, a preocupação começa a sair, e o céu começa a manifestar no nosso meio, trazendo libertação, cura, direção. Culto para mim é como a harpa de Davi, é onde o Espírito Santo toca uma melodia que não é da terra, e a terra começa a usufruir daquilo que é do céu. E de repente nós começamos a ficar tranquilos e dizemos: eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que a terra diga que ele está morto, eu sei que ele vive. Culto para mim é assim. Mas olhe para cá, queridos. Diz a Bíblia que de repente Jesus resolve fazer um culto diferente. Jesus não quis fazer um culto como os outros. Diz a Bíblia que Jesus pegou 3 dos seus discípulos e os levou em particular a um alto monte. Abrindo parênteses aqui na mensagem, eu acredito que esse momento que estamos vivendo, aonde as pessoas não estão vindo nos cultos, aonde não podemos ficar juntos novamente, como estávamos aqui com aquele culto embolado. Eu acredito que esse momento que estamos vivendo aqui, que nós não podemos mais estar no culto e você está na sua casa ouvindo, eu acredito que Deus separou esse momento aqui para um culto particular com você. Deus te tirou do ambiente da multidão, Deus te tirou do ambiente onde estava a massa, os comedores de pão e peixe, separou você no monte, porque Ele quer um culto a sós com você. Diz a Bíblia que Jesus pega 3 dos seus discípulos, Ele vai fazer um culto diferente. Ele não leva para o monte o comedor de pão e peixe, Ele não leva para o monte aqueles que só querem sinais, Ele não leva para o monte os curiosos, Ele não leva para o monte fariseu, saduceu, herodiano, Ele não leva para o monte senão íntimos. E da escola apostólica Ele pega 3 e leva o monte. E diz a Bíblia que naquele dia o culto teve bom. Que culto fantástico! Está lá Jesus com os discípulos, Pedro, Tiago e João, mas de repente eles estão num culto a sós em particular, como você está na sua casa, e diz a Bíblia que de repente aparecem 2 personagens naquele culto. Personagens do céu, Moisés e Elias resolvem participar de um culto particular. Não somente Moisés e Elias aparecem no culto, mas diz a Bíblia que o rosto de Jesus se transfigura, ele brilha como o sol e as suas vestes ficam resplandecentes. Uau, que culto é esse? Que culto tremendo! Os discípulos nunca viram aquilo antes. Não somente Moisés e Elias estão no culto, não somente o rosto de Jesus está como o sol, não somente as suas vestes estão resplandecentes, mas diz a Bíblia que de repente a nuvem da glória de Deus invade o lugar. A nuvem da glória, o cabode de Deus. E aqueles discípulos naquele dia sentiram o peso da nuvem, o peso do cabode. E eles começaram a tremer, mas diz o texto que não somente Moisés está no culto, não somente Elias está no culto, não somente as vestes de Jesus estão transfiguradas, não somente o rosto de Jesus está brilhando, não somente a nuvem está no ambiente do culto, mas diz a Bíblia que de repente uma voz ecoa naquele culto, e ela diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Diz o texto que os discípulos tremeram de medo. Que culto é esse? Aonde seres espirituais se manifestam, aonde a glória, o cabode de Deus é derramado, aonde a voz de Deus é ouvida. Que culto é esse? É um culto particular, aonde não está a massa, aonde está somente você e o teu Deus. Deus separou você na tua casa, nessa quarentena, não é somente para você descansar, é para você ter um encontro com Ele, um encontro que às vezes no dia do culto você não tem. Deus te tirou do ambiente de público, te separou no monte, porque Ele quer mostrar algo para você que você nunca viu antes. O culto foi fantástico. Que culto é esse? É o culto que acontece quando nós separamos um tempo para ficarmos a sós com Jesus. Eles estavam em particular com Jesus. Eles estavam a sós com Jesus. E quando estavam em particular orando, naquele momento, eles não viram os problemas. Ei,
quando eles estavam lá naquele monte orando, quando eles estavam naquele culto com Jesus, eles não viram os problemas, eles não viram o diabo, naquele momento eles só viram Jesus glorificado. A visão que eles tiveram foram de seres espirituais, a única coisa que eles sentiram foi o peso da nuvem, e a única voz que ouviram foi a voz de Deus. Quando tudo isso acontece, só lhes restou uma coisa a sentir: temor de Deus. Naquele momento, irmãos, olhe para mim, mesmo que você esteja na sua casa, grava isso, naquele momento em particular, naquele culto, eles não sentiram medo de Roma. Roma exercia um domínio sobre Israel naqueles dias, mas naquele dia, os discípulos não ficaram com medo de Roma. Naquele dia, os discípulos não ficaram com medo do Sinédrio. O Sinédrio estava perseguindo Jesus. O Sinédrio estava atrás de Jesus, mas naquele dia eles não tiveram medo do Sinédrio. Naquele dia eles não tiveram medo de Roma. Naquele dia eles não ficaram preocupados com o desemprego. Naquele dia eles não ficaram com medo se iam pescar peixe ou não iam pescar. Aplicando para os dias de hoje, naquele dia eles não ficaram preocupados se iam morrer por causa do coronavírus. Naquele dia o único medo que sentiam foi medo de Deus. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que quando nós tiramos um tempo para ficarmos a sós com Deus, nossos medos terrenos somem, e o único medo que domina o nosso coração é o medo de Deus. Nós temos focado muito na dor, nós temos focado muito na mídia, nessa mídia que está nos oprimindo, dizendo que não tem solução, dizendo que não tem jeito. Nós estamos dando ouvido muito à sociedade e só focamos na dor. Como será o amanhã? O que eu vou fazer? Como será meu futuro? O que será da minha família? Nós temos focado na dor. Sabe por que temos visto muito o diabo agindo? Sabe por que temos observado muito as circunstâncias? Porque não estamos tirando um tempo para ficarmos a sós com o nosso Jesus. Sabe por que observamos muito a tempestade? Sabe por que o medo tem dominado a nossa alma? Sabe por que as informações nos fazem tremer? Porque não estamos tirando um tempo para ficar a sós com Deus, para ler a sua palavra, para jejuar, para queimar a carne, para dobrar o joelho e rasgar a alma, para falar com Deus. Não estamos fazendo isso mais, e é por isso que nossos olhos só ficam na dificuldade. Quer ver seus problemas desaparecerem, irmão? Entra no particular com Deus, fica sós com Ele, e você vai parar de ver as lutas e o diabo. Pare de se concentrar nos problemas, tire um tempo só com o teu Jesus, e eu te garanto que o seu medo vai mudar de lugar. Você não terá medo da terra, você terá medo do céu. Sabe por quê? Quando nós separamos um tempo para ficar sós com Jesus, temos medo. Porque quando nós separamos um tempo para ficarmos a sós com Ele, nós o vemos como Ele é, como um Deus soberano, como um Deus que governa a terra. Ou você acha que é a ONU que governa a terra, ou você acha que é o Senado do Brasil que governa a nossa nação, ou você acha que são prefeitos, senadores, presidentes, deputados que governam as nações. Não, querido, se você se dobrar o seu joelho e ficar sós com o teu Deus, você vai ver que Ele domina essa terra, e que nada foge do seu controle. Ele é e sempre será Deus, e ninguém poderá tirá-lo de lá. Precisamos separar um tempo para ficarmos a sós com Ele. Aí vamos entender o que disse Jesus. Disse Jesus: não temeis os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Jesus está dizendo: não temam as pessoas, não temam os governantes, não temam a sociedade, não temam o diabo. Tema a mim, que eu sou o único que posso fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Ele é Deus. Deus
te separou na sua casa para você ter um encontro particular com Ele. Outra verdade que esse texto me mostra. Olhe para mim. Há uma matemática preocupante aqui. Quando eu observo os números de discípulos e quando sobe o monte, eu me assusto. Sim, havia dezenas e dezenas de discípulos, mas desse montão de pessoas, a escola apostólica era constituída por 12 pessoas. Dessa escola apostólica de 12 pessoas, Jesus pega 3 e faz eles subir ao monte. Observe a matemática. De 12 discípulos, futuros apóstolos, Jesus pega 3 e sobe o monte. 9 discípulos ficam ao pé do monte, 3 sobem. Esses 3 que sobem representam 25% do total dos 12. Então eu aprendo uma matemática aqui que me assusta. 25% da igreja de Jesus, 25% dos discípulos sobe o monte, mas 75% ficam ao pé do monte. Isto me assusta porque isso é uma realidade nos nossos dias. Somente 25% da igreja estão gastando tempo com Deus. Somente 25% da igreja separaram um tempo para ficar sós com seu Jesus no monte, para ler, orar, clamar, rasgar sua alma. 75% ficam ao pé do monte. 75% da igreja não se esforça mais para ter um encontro com Jesus. Eles estão muito bem, obrigado, no seu dia a dia. Eles, afinal de contas, não dependem tanto de Jesus. Eles estão enriquecidos. Eles são prósperos. Quando querem, pegam o seu carro, vai no shopping passear. Não sou contra passeio, sou contra uma vida de crentes tranquilos, light, crentes modernos do século 21, acomodados. Afinal de contas, o Espírito Santo não faz tanta falta. Eu vou no culto domingo, bato o meu cartão e volto para minha casa. Está tranquilo, eu não tenho compromisso com a igreja. Sim, são crentes acomodados na sua vida. Estão como a igreja de Laodiceia, descrita em Apocalipse. Quando ela vira para Jesus e diz: eu estou enriquecida, eu estou farta, e eu de nada tenho falta. São crentes acomodados, crentes de Laodiceia, que não mais têm aquela fome de Deus. Afinal de contas, estão abastecidos, estão fartos. Mas o conselho de Jesus para esses crentes, para essa massa que não buscam um encontro com Ele, que estão acomodados no seu dia a dia é: eu te dou um conselho, ó crente de Laodiceia, que você compre ouro de mim, refinado no fogo. Sim, porque eles disseram: nós estamos abastados e não temos falta de nada. E Jesus diz para eles: vocês estão abastados? Pois eu tenho uma palavra para vocês. Vocês estão pobres, vocês são cegos, miseráveis e vocês estão nus. A palavra de Jesus para o crente abastado é: tu és cego, pobre, miserável e nu. Mas o texto não fica por aí, ele diz: eu te dou um conselho, que você compre de mim. Não é da sociedade, não é do mundo, é de mim, diz o Senhor. Ouro refinado no fogo, algo puro, para você verdadeiramente se enriquecer. O conselho de Deus para nós hoje é, para nós que estamos abastados, para nós que achamos que, afinal de contas, já está bom demais só chegar na igreja, sentar, ouvir o pregador estuda, o cantor ensaia. Eu vim aqui só para sentar, eu vim aqui só para ouvir, depois eu volto para minha casa, para o dia a dia. O conselho de Jesus para você é: paga um preço para ter algo de valor na sua vida. Algo verdadeiramente puro, ouro refinado no fogo.
esta matemática me assusta, porque é o que vivemos hoje. Um evangelho mecanizado, um evangelho light, um evangelho em que eu vou para a igreja, eu posso voltar para a minha casa, ficar do jeito que eu quero. Irmão, Deus quer mais de você do que isso. Deus quer mais de você do que um desfile na igreja. Deus quer mais de você do que um passeio na igreja. Ele quer se encontrar com você. Ele quer falar a tua alma. Ele quer revelar coisas profundas para você. Deus quer se encontrar contigo no particular. Mas para isso, precisamos sair do meio da massa e comprar ouro refinado no fogo. %75 estão ao pé do monte. 25% subiram. Seja você, meu irmão, que me ouve hoje aqui pelo Instagram da igreja, ou que vai me ouvir pelo canal do YouTube, seja você aquela pessoa que faz parte dos 25%. 25% que não querem ficar ao pé do monte, mas sabem que Deus tem mais e vai buscá-lo, vai gastar um tempo com Ele. Eu me recuso a fazer parte da massa sossegada, da massa que estão contentes com o que Deus já tem mostrado. Estão com as águas no tornozelo e está achando que está bom. Deus tem mais. Sai do meio da massa, sobe o monte, porque Deus quer se revelar a você. Sabe por que eu preciso subir o monte? Sabe por que eu preciso subir o monte? Porque eu sei que Jesus tem mais a me mostrar. Eu vou repetir, grava isso. Sabe por que precisamos orar? Sabe por que precisamos ler mais a Bíblia? Sabe por que precisamos jejuar? Sabe por que precisamos gastar um tempo com Deus? Porque Ele tem mais a nos mostrar. Você se lembra da mulher Cirofenícia? Essa mulher, esse texto tem muito a nos ensinar. Diz a Bíblia que a mulher vem até Jesus e começa a clamar: Senhor, tem misericórdia. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Liberta ela. Tem misericórdia. E Jesus continua andando. E ela continua clamando: tem misericórdia. Jesus então lhe dá uma palavra sobrenatural e que me ensina muito sobre um Deus que tem mais para mim. Jesus diz assim para ela: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los a cachorrinhos. Fato é que depois ela vai dizer que até os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mas esqueça a palavra migalha e grava na parte A do versículo. Eu não vou tirar o pão dos filhos e lançá-los a cachorrinhos. Jesus está dizendo: o pão é dos filhos. Os filhos têm direito ao pão. Eu dei para ele. Ei! Se você confessou a Jesus como o Senhor da sua vida, se Ele é o Senhor da sua história, se você disse que o aceitava e quer que Ele more no seu coração, você é filho. Se você é filho, ouça hoje o que o pregador está dizendo: Deus tem um pão para você. Não é migalha, é o pão inteiro. Você tem direito ao pão, querido. Você tem direito ao pão chamado bênçãos. Você tem direito ao pão chamado milagres. Você tem direito ao pão chamado paz. A primeira palavra de Jesus quando entra no meio daquele lugar que as portas estão trancadas, Jesus entra e lança o pão para os filhos. Quando Ele diz: paz seja convosco. Ei, irmão, eu sei que as coisas estão sérias. Eu sei que você tem contas a pagar. Eu sei que você está preocupado com a situação do país. Eu sei que você está preocupado com o que será do amanhã. Eu sei que você está preocupado com este coronavírus. Mas ouça a palavra de Deus e recebe esse pão na sua casa. Paz seja contigo. Tenha paz, querido. Coma desse
pão, porque você não está perdido na terra, você tem um Deus que cuida de você. Tenha paz, irmão. Coma desse pão, filho, porque esse pão é teu. Chega de deixar o diabo encher sua cabeça. Ele está dizendo para você que não tem mais jeito. Ele está fazendo você pensar o tempo inteiro nos problemas. Ele aproveita uma situação para encher a sua cabeça. Chega de deixar o diabo ditar as regras na sua casa. Você tem direito ao pão chamado autoridade. O pão que Jesus tem, Ele deu para você quando Ele disse: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Ei, chega de deixar o diabo ditar as regras na sua casa. Você tem direito ao pão chamado autoridade. Coma desse pão, se ponha de pé na tua casa e diga: Satanás, na minha casa você não entra, no meu filho você não toca, porque eu tenho um pão chamado autoridade, e eu vou comer desse pão hoje. Te digo, em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus filhos. Ei, coma do pão, irmão. Pare de se contentar com migalha, coma do pão. Um outro pão que nós temos direito, está em Jeremias 33:3, quando ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ei, você tem direito ao pão chamado respostas de Deus. Coma desse pão hoje e ore, porque você tem direito a esse pão. Clama que Deus vai te responder. Dobre o joelho que Ele vai falar com você. Coma do pão chamado respostas de Deus. Qual pão, irmão, você precisa comer hoje? É o pão chamado paz? Coma porque você é filho, você tem direito. É o pão chamado resposta? Coma desse pão porque você é filho, você tem direito. É o pão chamado autoridade? Coma desse pão e exerça essa autoridade na sua casa, porque você tem direito. Nós temos direito ao pão chamado milagres, porque diz a Bíblia: busque e você vai encontrar, bata e essa porta vai abrir. Bata, irmão, bata, porque você tem direito ao pão. Deus fará um milagre na sua casa. Esse pão é teu, você recebe hoje aí. Você recebe esse pão na sua casa, come dele, come, saboreie dele. Jesus deu para você. Só não come quem não quer. Só não saboreia desse pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Come dele, irmão. Está precisando de milagre? Bata nessa porta que ela vai abrir. Jesus disse: bate, pede, busque, você vai encontrar, você vai receber, você vai ouvir essa resposta. Eu quero parar a mensagem um pouco aqui, eu quero ministrar na sua vida. Em nome de Jesus, receba na sua casa hoje aqui o pão chamado milagre. Receba na sua casa hoje aí o pão chamado providência, o pão chamado resposta. Em nome de Jesus, receba na sua casa hoje aí o pão chamado direção. O mesmo Deus que guiou Abraão no deserto vai guiar você. Coma desse pão. Nesse tempo de epidemia, nesse tempo onde nós estamos separados, coma do pão. Coma do pão chamado saúde, receba vida, receba paz. Vamos comer do pão. As pessoas de fora podem comer migalha, você tem direito ao pão. Se as migalhas libertaram a filha daquela mulher, quanto mais não fará o pão inteiro. E algumas versões dizem assim: deixa primeiro os filhos
se fartarem. Coma até se fartar, irmão. Não se contente com a mordida no pão, coma até se fartar. Se farte de vida, se farte de saúde, se farte de milagre. Receba a providência de Deus na tua casa, coma até se fartar. Salmos 34:10 diz: até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Recebe essa palavra aí. O leão passa fome, mas quem busca a ajuda do Senhor não. Coma desse pão, você tem direito, filho. Não é à toa que o filho, irmão do filho pródigo, disse para o seu pai: pai, o senhor nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos. Aí o pai disse para esse filho: filho, tu sempre estás comigo, e o que é meu é teu. O que é do pai é teu, irmão. O que é do pai é teu, querido. Receba em nome de Jesus a paz. Receba em nome de Jesus o sossego. Acalma teu coração. Teu Deus não está morto. Teu Deus não está no sepulcro. Ele ressuscitou. Ele anda com você. O mesmo Deus que abriu o mar caminha com você. Ei! Qual padaria Elias bateu para comprar pão quando ele estava fugindo de Acabe? Qual mercearia Elias comeu comida? Por acaso Deus não mandou o corvo levar comida para ele? Ei, esse Deus caminha com você. Não se preocupe com a incerteza do país. Tenha certeza que Deus está contigo e que Ele cuidará de você. Acalma, sossega. O Deus que multiplicou o pão e peixe está dentro da tua casa. O Deus que fez codornizes caírem no acampamento de Israel anda com você. O Deus que abriu o mar caminha com você, Moisés. Ei, acalma, sossega a tua alma. Não se comporte como quem não tem esperança. Você tem um Deus que é vivo, que opera, que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Um Deus que provê, um Deus que abre uma autoestrada no meio do mar. Um Deus que continua fazendo milagres na vida do seu povo. Acalma. O teu vizinho pode desesperar, você não. Você é filho, você vai comer do pão. Jesus dá para você hoje aí. Amém? Esse texto me mostra uma matemática preocupante. 25% apenas sobe o monte. A pergunta é: qual grupo fazemos parte? Dos 25% que sobe o monte? Ou fazemos parte da massa, acomodadas, do povo de Laodiceia, que estão abastecidos e que não gastam tempo para ficar sós com Jesus? Fica hoje aqui um desafio. Se você faz parte do grupo que fica ao pé do monte, mude de lugar. Ainda há tempo, ainda há esperança. Você ainda pode buscá-lo. Amém? Uma outra verdade desse texto que eu acho fantástica. O texto diz que 4 personagens aparecem naquele culto: Elias, Moisés, a nuvem e a voz. 4 personagens do Antigo Testamento. Diz a Bíblia que Elias aparece lá. Elias era o profeta que tanto Pedro quanto Tiago e João, e como qualquer cidadão de Israel, aprendeu na escola sabática, na sinagoga, que Elias era aquele que fez fogo cair do céu, que desafiou os profetas de Baal e que venceu eles. Elias é o representante da lei, dos profetas. Elias é o representante dos profetas. Moisés representa a lei. Minha voz está indo embora, ô Jesus.
Elias representa os profetas. Moisés representa a lei. Ei, eles ouviram falar de Elias. Eles ouviram falar de Moisés na escola bíblica. Eles ouviam quando os mestres ensinavam. Deus nos trouxe o mandamento através de Moisés. Deus fez fogo cair do céu através de Elias. Deus fez grandes coisas no meio de nós. Eles aprenderam através dos estudos. Mas naquele dia, eles estavam vivenciando a história escrita. Eles não estavam aprendendo da boca de ninguém. Eles estavam vendo face a face. Naquele dia, quando a nuvem encheu aquele lugar, eles se lembraram que eles aprenderam na escola sabática, com os rabinos, com os doutores da lei, que aquela nuvem havia enchido a tenda da congregação. Quando Salomão faz o templo, a nuvem entra e enche aquele lugar. Mas naquele dia, eles estavam sentindo a nuvem e vendo a nuvem. Eles ouviram que através de Moisés, Deus falava face a face. Só que agora eles estão ouvindo a voz de Deus diretamente. Eles não ouviram falar, eles viram. Quando foi que isso aconteceu? Quando eles estavam a sós com Deus. Ei, quando nós tiramos um tempo para ficar sós com Deus, aquilo que está escrito, aquilo que aprendemos na escola dominical, aquilo que aprendemos com os mestres, para de ser somente aquilo que está escrito e começa a acontecer na nossa vida. Nós paramos de ouvir falar de um Deus que fez e começamos a experimentar de um Deus que está fazendo. Glória! Nós paramos de ouvir de um Deus que abriu o mar e nós começamos a ver um Deus que está abrindo hoje. Por isso fica o desafio, por isso o convite de Jesus: sobe o monte, pois eu tenho mais para mostrar. Sai do meio da multidão, sai do meio da massa, fica a sós comigo e você vai parar de ouvir somente falar de um Deus que fez, e você vai experimentar de um Deus que faz, de um Deus que opera, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que traz provisão. Precisamos experimentar do que está escrito aqui, e isso só vai acontecer quando tivermos a sós com Deus. Ei, se aqui está escrito que Jesus curou, isso precisa acontecer hoje comigo. Se aqui está escrito que Jesus libertou pessoas possessas, tranquiliza a tua casa, porque Deus pode entrar na tua casa, libertar teu filho das drogas, libertar tua filha oprimida. O evangelho continua funcionando. Deus continua fazendo. Esse evangelho não mudou. Deus continua operando. E eu quero profetizar na sua vida hoje aqui. Aqui está escrito que Pedro estava na cadeia e Deus mandou um anjo para libertar Pedro. Eu quero profetizar na sua vida. Se o anjo foi na cadeia e libertou Pedro, Deus vai mandar na tua casa um anjo. E não importa a cadeia que te prende, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, seja a cadeia da preocupação com os filhos, Deus vai mandar um anjo na tua casa, vai abrir as portas dessa cadeia e você vai sair daí, Pedro. Eu quero lançar essa palavra sobre você. Deus vai mandar um anjo na tua casa e vai abrir cadeias. Você recebe essa palavra e hoje, o evangelho é o poder de Deus. E diz o texto que Pedro achou que era uma visão. Eu vou aplicar o texto. Pedro achou que estava sonhando. Mas quando Pedro chega lá fora,
Diz a Bíblia que o anjo se aparta de Pedro, e Pedro reconheceu que não era um sonho, que não era uma visão, era realidade. Receba essa palavra hoje aí. Como um profeta de Deus, eu quero lançar essa palavra sobre você. Vai parecer sonho, irmão. O que Deus vai fazer na sua vida vai parecer sonho, mas será realidade. Você vai dizer: parece que eu estou sonhando, pastor. E se eu estiver perto de você, eu vou dizer: não é sonho não, querida, é a realidade. Deus está fazendo na tua casa, porque Deus continua fazendo. Vai parecer sonho, Pedro, mas será realidade. Recebe o milagre, recebe a provisão, recebe hoje aí a provisão de Deus. Essa cadeia vai abrir e você sairá daí. Mas não se esqueça, a minha Bíblia diz que o meu irmão Pedro estava com a cabeça na guilhotina. Sim, ele estava com a cabeça a prêmio. Diz a Bíblia que Herodes já havia matado Tiago, passado ele ao fio da espada. E agora Herodes quer matar Pedro. Pedro estava com a cabeça a prêmio. Mas diz a Bíblia que Deus fez um milagre tão grande, que aquele carrasco que queria matar Pedro, não conseguiu fazer o que ele queria, porque Deus deu um grande livramento. Ei, Pedro, recebe essa palavra na sua casa hoje aí. Deus vai fazer um milagre tão grande na tua vida, que esse carrasco que queria te matar amanhã vai ficar frustrado. Deus vai mudar a tua história e vai te tirar dessa cadeia. Deus não vai deixar essa guilhotina te matar. Deus está mandando o escape para você hoje, Pedro. Recebe aí na tua casa. Recebe aí, em nome de Jesus. Acalma, faça como Pedro. Dorme na cadeia, porque teu Deus está trabalhando. Aleluia. Você não morre, Pedro. O carrasco vai ficar frustrado, porque o teu Deus está trabalhando. Qual guilhotina você está sofrendo com ela hoje, preocupada, irmão? Talvez seja a guilhotina da enfermidade. Talvez seja a guilhotina financeira. Talvez seja a guilhotina do problema familiar. Não importa a guilhotina, Deus te dá o livramento hoje. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Dorme, Pedro. Dorme, porque enquanto você dorme na prisão, teu Deus trabalha. E quando o anjo foi lá, ele teve que acordar Pedro. Porque Pedro era daqueles que descansavam no meio da tempestade. Pedro era daqueles que dormiam, porque sabiam que enquanto ele dormia, o seu Deus trabalhava. Pedro sabia e Pedro acreditava no que estava escrito: não dormita aquele que me guarda, não dormita o guarda de Israel. E a mesma palavra é para você: dorme, Pedro, porque o teu Deus não dorme, o teu Deus trabalha. Eu sei que você está cheio de informações, mas hoje ouça uma palavra de uma atalaia. Desliga a TV, desliga os noticiários, pare de ouvir a voz da sociedade, dobra o teu joelho e vai orar, e ouça a voz de Deus, e a voz dele para você é: tranquiliza, porque eu estou no controle. Acalmar, porque eu continuo trabalhando. Esse vírus não vai te matar. O problema financeiro do país não vai te destruir. Deus cuidará de você. Deus abrirá uma porta para você. Deus vai prosperar você. Deus fará algo sobrenatural na tua vida.
Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero terminar essa pregação hoje aqui orando por você. Se você pode, dobre os joelhos. Se você pode aí, dobre o joelho. Se você não puder dobrar o joelho, não há problema. Somente curva a sua cabeça. Senhor, quantas dificuldades temos passado, Senhor. Senhor, a mídia só diz para a gente que não tem jeito. Nós só ouvimos falar de morte, de preocupação. Deus, as pessoas estão desesperadas. Mas eu te peço em nome de Jesus hoje aqui, dá o pão da paz para essa família. Dá o pão da paz para esse pai de família. Dá o pão da paz para essa dona de casa. Dá o pão do milagre para essa família. Dá o pão da resposta para essa casa. Em nome de Jesus, Senhor, que hoje aqui o teu povo não venha comer migalhas, mas que hoje aqui o teu povo venha experimentar do pão inteiro, Senhor. Que o teu povo possa comer até se fartar. Em nome de Jesus, Senhor. Que o azeite na panela não venha faltar. Que a farinha não venha acabar. Que haja provisão. Que o pão e peixe venha multiplicar. Em nome de Jesus, que codornizes caiam no acampamento de Israel. Em nome de Jesus, que haja provisão, que haja uma porta aberta, que haja um milagre sobre o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, acalma os corações desesperados, desesperançosos, e dá ao teu povo a paz, que diz a tua palavra, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, que haja sobre o teu povo respostas, direção, tranquilidade e sossego. Que o teu povo possa experimentar da boa mão do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, que não falte o livramento, que não falte saúde, que não falte alegria, que não falte, Deus amado, a mão do Senhor na vida do teu povo. Mas que o teu povo possa, Deus amado, vivenciar a palavra escrita. Que o que está escrito na Bíblia se cumpra na vida do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Opera de uma forma sobrenatural. Porque diz a tua palavra, Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus, Pai, que o teu povo receba hoje o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a sua casa. Acalma teu coração. Não fique preocupado. Descansa. Não viva como quem não tem esperança. Você tem um Deus que cuida, que guia você, que cuida da sua casa e que está apenas a um clamor de te atender. Dobra o teu joelho um pouco mais, lê a palavra um pouco mais, medite no que está escrito, jejue, e Deus vai mostrar para você que o que está escrito aqui continua acontecendo nos dias de hoje. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa,